Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link tá na descrição. Mas segue aí, vamos lá para a esquistossomose então. Bom, tá aqui a cara do verminho. Ele não é pequeno, ele é grandinho, até não uma tena de 3 metros, mas ele tem um tamanho mais considerável. O macho, fêmea. E o que importa... dois tipos de larva e ovo que fazem parte do ciclo, mas o que importa mesmo é isso aqui, né? É o ciclo. Sempre naquele raciocínio, né, que a gente vem batendo. Uma vez que você entende o ciclo, o resto saiu daí. Você consegue trabalhar com o ciclo para chegar onde você precisar, né? É de grande ajuda. Então, só passando, é uma doença que o adulto com o verme, ele, através das fezes, ele libera o ovo. Me perdi. Através das fezes, o parasita adulto libera o ovo. Esse ovo na água vira uma larva chamada miracídio, que entra num caramujo, se desenvolve lá dentro, se torna cercária, e essa cercária penetra na pele de outro humano. Então é um ciclo que precisa do caramujo como hospedeiro intermediário, né? E o homem seria o hospedeiro definitivo, porque a reprodução sexual acontece no homem. O hospedeiro definitivo é sempre onde tem o sexo, né? Então, um ciclo simples, como os outros que a gente vem tratando, né? A diferença é que a contaminação ela não é oral, ela é por penetração da larva na pele. Mas mesmo assim, uma vez que você entende isso, entende a importância do vetor, do hospedeiro intermediário e das larvas, como é que funciona isso, você já entende as políticas públicas, os métodos e tudo, né? De saneamento básico e do hábito de nadar nessas águas, né? Então, uma vez que você fica esperto, que você entende que a contaminação é na água, por penetração na pele, e esse negócio vai parar na água por uma questão de saneamento básico, e você precisa do caramujo, você consegue mapear o caramujo, você consegue mapear a água, você consegue mapear o saneamento, você consegue traçar as políticas que forem necessárias, né? Então, aí o ciclozinho do manual do Ministério da Saúde mostrando a mesma coisa, né? Os vermes, ovos, larvas, caramujo, outra larva, penetração na pele, né? Então, acho que você tem que salvar. Eu achei bem interessante, é bem diferente do que a gente está acostumado. Né? Forma o casalzinho deles e aí a quantidade de ovos eliminados por dia também é uma quantidade absurda. Né? Isso tudo compensa porque se você for ver, quando você olha o ciclo de vida desse bicho, ele tem muito pouco tempo para infectar, né? Ele compensa isso no volume de toda vez que ela de ovos água, né? Velocidade e temperatura para a larva. Tem hora, né? Que até o pessoal inclui isso na prevenção, né? De você buscar usar água, né, em horários diferentes. E outra coisa que também é impressionante é o tempo de vida desse parasita, né? O casalzinho ali. Eles falam que tem relatos de até décadas. Dentro do hospedeiro, né? Que você está com um casalzinho dentro do hospedeiro humano lá. Você imaginar que você tem aí um parasita que pode ficar uma década dentro de você, pensa que seu cachorro às vezes não vive isso. É porque em algumas pessoas fica muito subclínico, né? O cara não fica doente, né? Não dá aquela ascite, não dá... Né? Não. Fica subclínico. E esse é um problema. E aí ele está eliminando ovos, né? Então, isso tudo, fatores somados, eles contribuem, né, para a manutenção dessa parasitose em muitos locais. E aí eu ia citar como exemplo disso Ilha das Flores, né, um município aqui de Sergipe, que tem muito xistossomose lá, e principalmente pela atividade econômica, né, a galera lá planta arroz. E aí é aquelas plantação alagada, né? Que o cara tem que ficar com as pernas dentro da água o dia inteiro, né? Aí facilita demais, né? Se você pegar... E tem caramujo, então se você
liberar fezes nessa água e não tem jeito, né? E tem o caramujo lá. São determinantes mais... Já seria uma determinante mais complicada de se trabalhar, né? O livro ainda traz mais essa outra figura. Aqui já é do livro de Parasito mesmo, né? Da correlação, né? Homem, animais, fezes, miracídio, o caramujo, cercária, homem, animais, fezes de novo, né? Uma maneira mais diferente de mostrar o ciclo. E aqui o que acontece quando entra, né? Não é... Não dá para saber que aconteceu alguma coisa, né? A cercária, ela faz um certo estrago para penetrar na pele, né? Você tem uma inflamação ali, uma dermatite, né? Nas fotos, só para mostrar como é. Felipe, você me interrompe, porque às vezes eu acho que o delay me atrapalha. Uai, eu não tô te ouvindo agora. Você... 2 horas depois. Ó, voltando aqui para a foto mostrando a dermatite cercariana, né, onde a larva penetra, faz essa ferida, tem um processo inflamatório ali e coça, né? Pega muita criança, que a criança fica ali dentro da água, mas só relembrando o exemplo, por exemplo, de uma comunidade em que se planta arroz e tem que ficar com o pé enfiado na água o dia inteiro, realmente tem um determinante maior, né? E aí, um pouco da patologia só do negócio, né? Aí ele fica nesse meio de campo, né? Ele não fica nem no fígado, nem no baço, nem no intestino. Ele fica nesses vasos sanguíneos que fazem o meio de campo, né? Esses vasos de maior calibre, né? No sistema porta-hepático, que seria. Então, o casal, no caso, eles ficam aqui, vivendo. E aí, na hora da reprodução, desce para botar o ovo na parede do intestino. E aí esse ovo atravessa a parede do intestino, cai nas fezes e é por onde se contamina. Então a doença, na verdade, é um sintoma, só tem uma coisa mais que acontece, é uma inflamação nessa região. E essa inflamação provoca tudo. Então essa resposta imune nesses vasos sanguíneos é que acaba dando ruim com tudo. Acaba atingindo o fígado acaba ficando inflamado também, hepatomegalia, pega o baço, esplenomegalia, porque o baço fica inchado, os vasos acabam liberando muita, por causa da inflamação, libera muito líquido que cai na cavidade peritoneal, fazendo essa barriga d'água, né? Então, que é o líquido do vaso sanguíneo que caiu, o plasma que caiu na região abdominal. Então, tudo da doença se ocorre com essa inflamação nesse meio de campo, né? Diz aí, Felipe. Não, isso tem muito a ver com o processo inflamatório, né? E aí você vê onde os parasitos estão, né? Então, esse sistema porta, por exemplo, se o aluno olhar, ele vê que esse sistema porta é uma série de vasos que drena o sangue do intestino, estômago, pâncreas, né? Drena esse sangue todo e leva para o fígado, né? Então, tem essa comunicação. E aí você imagina que o parasita ele fica alojado lá nesse sistema porta-hepático, e isso gera uma reação inflamatória, que, como o Ricardo falou, né, afeta o fígado, isso a longo prazo, né, e aí vocês vão ver até no próximo módulo, né, que essa inflamação crônica vai causar fibrose. Isso acaba obstruindo os vasos sanguíneos, e aí aumenta a pressão, né, desses vasos. Esse aumento de pressão, e aí vocês vão ver isso em funções, tá? Então você já tem coisas para vocês se ligarem quando a gente chegar em proliferação em funções, mas esse aumento da pressão, ele causa extravasamento de líquido de dentro dos vasos. Então o plasma consegue extravasar dos vasos, né, e caindo na cavidade abdominal, né, e aí isso causa a famosa barriga d'água, a ascite, né, isso já no caso bem crônico da foto ali, por exemplo, né, então essa é um quadro de inflamação crônica, né, tecido hepático sendo substituído por tecido fibroso, obstrução de vaso, aumento de pressão dentro dos vasos, e aí o líquido cai aí dentro e dá essa ascite. É bem curioso isso.
Né? Inclusive, Ali... vários desses aspectos, agora em proliferação, a gente vai abordar em alguns problemas. Até essa questão dessa fibrose. Substituição do tecido do órgão por tecido conjuntivo, por fibroblasto. A gente vai ver como é que as etapas, né? Então, beleza, desculpa, eu te interrompi, o delay te atrapalhou demais, desculpa. Vou passar, você vai falar alguma coisa? Não, acho que era isso. Até é bom para os alunos olharem também que nessa parte aí do problema dá para o cara até dar uma olhada na anatomia do negócio ali, as duas mesentéricas ali, ó, que eles leram no livro lá no Neves, ou onde foi que eles usaram como referência. Isso é uma coisa que talvez só para puxar um gancho para o tipo de metodologia que a gente faz. Né? Então imagine que você pegou lá no Neves e deu uma olhada e viu esse nome lá, sistema porta-hepático, veia mesentérica, dá uma buscada rápida se tiver tempo, claro, mas vai lá no livro de anatomia ou vai em algum lugar e dá uma olhada na anatomia do negócio, você olha pelo menos para você ter uma visão do que é isso, onde está, como é que está, porque só de olhar essa figura você consegue entender o percurso do parasita e como é que essas coisas se relacionam, né? Então é interessante, claro, quando o tempo está a seu favor, que nem sempre isso acontece. Mas se você estiver lá estudando, às vezes essa é uma informação que, peraí, deixa eu dar uma olhada nessa veia aqui. Você já vai lá dar uma olhadinha na veia, já sabe onde ela está, né? Já é uma coisa a mais. Andando. Tratamento. Longe da gente querer discutir droga e qual droga e protocolo e peso e tudo mais, mas é interessante deixar registrado de que existe protocolo para isso, existe uma droga já amplamente utilizada para isso, miniquina, sei lá o que. Mas existe protocolo para isso já bem preconizado no Ministério da Saúde para se tratar essa doença, né? Aí, indo para o mapa, já aproveito aqui para ressaltar um conteúdo, depois eu abro isso aqui direitinho para a gente ver, um manual de vigilância de esquistossomose que o Ministério da Saúde soltou em 2014, eu acho. Muito bom material, muito bom material. E esse mapa nós tiramos de lá, né? De que aonde que era endêmico até 1920 a doença e como que isso se espalhou, né? O país todo nas décadas seguintes, né? Como que isso foi chegando num monte de lugar. Tipo, até no Rio Grande do Sul, o mais longe possível, em 97 chegou lá. Então hoje a gente tem essa doença em grande parte do país, né? Eu achei interessante porque tem o ano que foi registrado o primeiro caso em cada estado, né? E ela veio importada, né? Eu não sei. Me diz aí, ela é africana? Foi. Ela veio com os escravos, né? Da escravidão, eles trouxeram com os escravos. O próprio caramujo, né? Sim, veio pacote completo, a gente recebeu tudo. Então veio só o verme e ele se adaptou aos caramujos daqui? Eu acho que veio tudo. Mas eu sei que o verme veio de lá com os escravos, né? E aí essa questão do assintomático, da permanência, né, de muito tempo, porque se fosse uma coisa de ciclo curto, talvez não tivesse conseguido ter tanto sucesso nessa viagem, né? Então, você imagina que o pessoal chegava assintomático, liberando os ovos, e isso contribuiu bastante, né? E começou no Nordeste, né? Teve origem, né? Menos historicamente no Nordeste. E dali para todo lado, né? E aí, outro mapa do mesmo material, a distribuição da doença no país, né? Não tem. De novo, na Amazônia não tem, né? A Amazônia é um negócio, velho. Nem o caramujo entrou lá. Aí o mapa aqui. Outro mapa mostrando de alta endemicidade, média endemicidade e áreas sujeitas a focos isolados. Aí vocês podem pausar aí. E aí um mapa de distribuição do caramujo.
E é engraçado, de 3 espécies do caramujo. E não é coincidência, né? Que onde tem o caramujo tem a doença, onde não tem caramujo não tem a doença, né? Então, de novo, se você tá ligado no ciclo, você já tem essa noção. E os tipos do caramujo, tem muito tipo de caramujo diferente, né? E a concha é que é usado para identificar se ele é da espécie que transmite ou não, né? E aí tem uma parada que tem que ver quantas dobras tem a concha. Existe toda uma ciência, uma técnica de, através da concha, você identifica que bicho que é para saber se transmite ou não, né? É isso. Quer falar alguma coisa disso, Felipe? Não, só lembrando o nome da espécie, é a Biomfalária, né, que apareceu aí. Stramínia. Na verdade, é todo Biomfalária. Tem os Glabrata, Stramínia e Tenagófila. Sim, sempre Biomfalária. O gênero é sempre são os 3 do Brasil aí. E aí, para fechar, um manualzinho, material muito legal. Muito legal. De 2014 aqui. Talvez até existam edições mais novas disso e passou dos meus olhos, mas... Eu não sei, deixa no índice lá. Aí, ó. Né, esse aí é um material bem completo, né? Se você for ver, ele parte do parasito, né? Tem dados parasitológicos de medida do ovo, de anatomia, fala bastante do parasito, né? Mas se você for ver como ele é produzido no Ministério da Saúde, e assim, tem muitos dados do Brasil, né? O que é legal para a gente, né? Diferente quando você pega um livro-texto que às vezes não, ou está desatualizado, ou não está, ou tem muita informação fora do Brasil. Ele tem né, muita informação nossa, epidemiológica nossa, e ele parte desde o parasito até a prevenção, a profilaxia, vigilância sanitária. Se você for descendo aí, você vai ver como é que ele transita por muita coisa que vai além apenas de olhar o ciclo, né? Então é um estudo bem completo da esquistossomose, né? Vai diagnóstico, né? Passa lá para o fim, começa a ter tratamento. Medidas de enfrentamento, investigação, notificação. Então, assim, a questão da notificação, até como deve ser feita a notificação, quando que você considera, né, que tem um surto, se é uma epidemia. Então é um material que, assim, que vale a pena, né? Não precisa ler ele inteiro, mas lembrar que tem esses materiais, né? E que ele serve como uma referência muito boa, né? Isso aí é legal, do caminho da notificação, essa figura aí, cada etapa e quem faz o quê, né? Então tá ali a equipe municipal que viu formulário, né? Para vigilância epidemiológica, e essa sequência toda de informações, né, que às vezes a gente não acaba não tendo ciência do quanto de como isso está instituído, como isso está planejado, né, nas nossas políticas públicas. Então tem aí esse grande manual, aí são 140 páginas falando disso. Que legal. Aí, já o referenciamento, te falei. Município de Aramari, na Bahia. Aqui é os domicílios, né? É o domicílio onde tem a doença. Como se faz a investigação. Coleta de dados clínicos epidemiológicos. Medidas de enfrentamento. Lá no final tem profilaxia. Isso aí também é legal, da estratégia, dependendo da porcentagem, né, de positivos. Tipo, menos que 15%. Tratar somente os indivíduos com exame de fezes positivo. Se tiver maior que 25%, tratar todos os indivíduos da localidade. Positivos e negativos. E aí fala quando
E para você ter considerado curado, tem tudo muito bem organizado aí. Então vale a pena como material de consulta. Os alunos já tinham olhado nas outras doenças também, provavelmente, imagino que alguns já vão ter esse material aí. Tem a história lá, aquela questão dos escravos também está aí nesse manual, logo no iniciozinho fala. Deixa eu ver um negócio. Eu vi uma foto de um cara aqui. Ah, é ele mesmo. Manuel Augusto Pirajá da Silva. Foi o cara que descobriu. Foi. Identificou a Schistosoma montani. Foi o primeiro ovo, eu acho, aqui no Brasil. Foi em 1908. 8? Pronto, 1908. Na Bahia. Tá aqui o cara. Na época não tinha foto, fizeram um desenho dele. É. Colorido. Aí tem até ficha. Como é que é etiqueta. Bem legal. Muito bom mesmo. Bom, gente. Acho que era isso, hein, Felipe? Acho